Bom, pessoal, a aula de hoje eu achei melhor gravar e disponibilizar para vocês no YouTube. Afinal de contas, é o que eu mais faço no meu dia a dia, que é a mastologia. O tema é exames de imagem e investigação complementar das mamas. Ao final da aula, em termos de objetivos, vocês têm 4 tarefas. Conhecer os exames de imagem utilizados em mastologia, resumidamente, saber avaliar de forma crítica as principais indicações desses métodos de imagem, inclusive discutindo alguma coisa sobre rastreamento. Saber interpretar o laudo de BIRADS, então o significado, o risco de câncer, que é o valor preditivo positivo de cada resultado, e a conduta diante das categorias do BIRADS. E, por fim, conhecer os métodos de investigação complementar, ou seja, as biópsias das mamas e suas principais indicações. Então vamos lá aos slides. Esse slide mostra a distribuição dos 10 tipos de câncer mais comum na população masculina e feminina no ano passado, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Tá? A gente já observa que na população feminina o câncer de mama é o número 1 em incidência, correspondendo a 28,1% de todas as neoplasias malignas que acometeram as mulheres no ano passado, exceto os tumores de pele não melanoma. De tal forma que para esse ano são esperados 57.960 casos novos de câncer de mama no Brasil, o que dá uma incidência de 56,2 casos para cada 100 mil mulheres. No Brasil, infelizmente, ainda por causa do diagnóstico avançado, a mortalidade é elevada. Nos Estados Unidos, o local onde mais tem câncer de mama no planeta, são esperados para esse ano, segundo a American Cancer Society, 252.710 novos casos da doença invasiva, com 40.610 óbitos. A incidência é tão grande nos Estados Unidos que estima-se que 1 em cada 8 americanas vai ter câncer de mama se chegar aos 80 anos de idade. Então, seguindo nossos objetivos, o primeiro objetivo da nossa aula é sobre estudar os exames de imagem em mastologia. Tá? Os exames de imagem em mastologia quais são? Mamografia, ultrassonografia das mamas e ressonância nuclear magnética das mamas. Tá? Esses 3 métodos podem ser indicados de 2 formas. Ou por diagnóstico, ou seja, a pessoa já tem algum sinal ou sintoma, então ela tem um nódulo e eu quero fazer um ultrassom para ver como aparece esse nódulo na imagem, ou por rastreamento. E aqui eu queria introduzir vocês um conceito muito importante, que é um conceito da Organização Mundial de Saúde. Toda vez que a gente fala em detecção precoce de câncer, a gente pode estar falando de diagnóstico precoce e a gente pode estar falando de screening, ou seja, de rastreamento. O que é diagnóstico precoce? É o diagnóstico naquelas pessoas que a gente está fazendo uma detecção precoce, no entanto, ela já tem sinais e ou sintomas do câncer. E o rastreamento é quando a gente faz o diagnóstico na população assintomática. Então, esse é um conceito muito importante. Diagnóstico precoce, pessoas que já têm sinais e ou sintomas clínicos. E rastreamento? Rastreamento é procurar na população geral os indivíduos que já têm a doença, mas ainda não manifestaram sintomas. O que é uma doença rastreável? A doença rastreável, ela deve ser um problema de saúde importante. Tá? Ela tem que ter a história natural bem conhecida. A gente tem que ter um teste ou um exame para detectar essa doença que seja de fácil aplicação, boa acurácia e que tenha um custo acessível. Uma vez diagnosticada por rastreamento, os benefícios disso devem superar os eventuais danos. Diagnosticando, eu tenho que disponibilizar tratamento para essa doença. E uma vez diagnosticada na população assintomática, se eu fizer um tratamento precoce, eu consiga mudar a história natural da doença. Tá? Para câncer, qual que é a história natural da doença? A gente já tem isso bem conhecido. Para câncer de mama, mais ainda. Tá? Então, a gente tem
um período em que as pessoas estão expostas ao risco, seja esse risco genético ou às vezes até ambiental, tá? A gente tem o início da enfermidade propriamente dita, a gente tem o início da doença clínica, sinais e ou sintomas da doença, e se a gente deixar isso progredir, o desfecho final, quando a gente fala na história natural do câncer, é óbito, tá? Então a gente tem como atuar em prevenção primária, a pessoa ainda não tem a doença. Então, por exemplo, para câncer de mama, evite sedentarismo, evite dieta hiperlipídica, com muita carne vermelha, a gente está diminuindo o risco de câncer de mama, tá? E a gente pode fazer a prevenção secundária, que é o rastreamento propriamente dito, tá? Mas mais importante até do que saber isso é ter uma ideia desse esquema que eu desenhei aqui. Se eu tenho aqui um câncer que vai levar a óbito e eu tenho 4 anos de história de período assintomático, 3 anos de doença clínica, se eu conseguir antecipar por rastreamento o diagnóstico, será que eu consigo aumentar a sobrevida ou mudar o desfecho morte dessa doença? Tá? Para câncer de mama, sim. Então, qual é o objetivo do rastreamento? Qual é o objetivo do screening em câncer de mama? É, conhecendo a história natural da doença, fazer uma detecção ainda em fase pré-clínica, ou seja, rastreamento, para diminuir a mortalidade. Tá? Então, quando a gente analisa, a gente avalia isso bem quando a gente analisa esse gráfico, que é um gráfico da American Cancer Society, que mostra a mortalidade por câncer nos Estados Unidos apenas entre as mulheres. Então, tem 2 coisas que chamam a atenção nesse gráfico, né? Um que salta aos olhos é a mortalidade específica por câncer de pulmão, que explodiu depois dos anos 60, 70, basicamente porque as mulheres passaram a fumar. Então, elas assumiram um hábito que era eminentemente só dos homens até então. E a outra coisa que chama atenção é que o câncer de mama, além de ser muito incidente nos Estados Unidos, ele sempre teve uma mortalidade elevada. Mas a partir de 1988, especificamente, essa mortalidade tem declinado em 2,3% ao ano. Tá? Passando, então, a sobrevida depois do diagnóstico de 63% no início da década de 60 para 89% nos dias atuais. Ou seja, 90% de todos os tumores de mama diagnosticados nos Estados Unidos, eles são curáveis. O que explica isso? Essa mudança na mortalidade específica por câncer de mama entre as mulheres nos Estados Unidos? Tá? Basicamente 3 coisas. Primeiro, porque o tratamento, uma vez diagnosticado o tumor, o tratamento evoluiu muito nas últimas décadas. Segundo, porque a partir de 1988, 89, 90, começaram a sair algumas evidências que culminaram na publicação do famoso Trial WHI, mostrando que fazer a prescrição indiscriminada de terapia hormonal para as mulheres na pós-menopausa aumentava a chance de câncer de mama. Então, isso diminuiu drasticamente a partir dos anos 90. E o terceiro motivo, inegavelmente, é porque a partir dessa data é que se passou a desenvolver nos Estados Unidos aquilo que a gente chama de rastreamento populacional organizado. Então, foi a mamografia que mudou a mortalidade nos Estados Unidos. Então, em vez de a gente fazer mamografia para descobrir um tumor deste tamanho, que obviamente já é palpável, a gente faz mamografia para detectar um tumor muito pequeno. Tá? Então, este é o X da questão. Tá? Então, a mamografia é um método muito eficaz de detecção da doença e ele é um método que reduz a mortalidade em 30% em média, independente da idade das pacientes, na média, 30%. Claro que as mulheres mais jovens, mamas mais densas, têm uma taxa de detecção e uma taxa de redução de mortalidade menor. Além disso, a mamografia ela predispõe e ela facilita o planejamento de cirurgias conservadoras. Então, o primeiro método de imagem, mamografia. Basicamente, elas são 4 chapas. Então,
2 chapas que são médio-laterais oblíquas e 2 crânio-caudais. E, eventualmente, algumas incidências que são complementares, como, por exemplo, a compressão ou ampliação. Então, a ampliação que é feita principalmente para avaliar microcalcificações que a gente está avaliando aqui nessa ampliação de mamografia. A título de conhecimento para vocês, a gente também tem hoje uma evolução da mamografia que é chamada de tomossíntese. A tomossíntese, que também é chamada de mamografia 3D, não é uma tomografia. Ela é uma mamografia digital que tem várias incidências tangenciais. Então, o mamógrafo angula 15 graus para menos e depois para mais, faz várias incidências de raio-x e um software monta a imagem. Então, hoje, no Einstein, nos principais serviços de imagem da mama aqui de São Paulo e mesmo do Brasil, nós já temos aparelhos de tomossíntese. Tá? A tomossíntese se mostrou muito boa para a detecção de lesões que aparentemente não se mostravam na mamografia convencional 2D, e quando a gente faz essas anguladas, a gente consegue detectar a lesão suspeita espiculada, que é um tumor ainda muito inicial. Então, uma evolução da mamografia. Qual que é a limitação da mamografia? A limitação em termos de rastreamento é a densidade mamária. Então, o próprio Colégio Americano de Radiologia subdivide as mamografias, as mamas, em mamas gordurosas, fibroglandulares, heterogeneamente densas e extremamente densas. Tá? Então, essas mamografias mais densas, elas têm uma acurácia menor, é uma limitação do método. Então, a gente observa aqui que, à medida que a gente passa das mamografias mamas mais gordurosas para aquelas que são extremamente densas, a gente tem uma capacidade de detecção muito menor, porque o tecido mais denso dificulta a avaliação de eventuais nódulos que ficam escondidos. Tá? Então, isso é uma limitação da mamografia, e é uma limitação exatamente para aquelas mulheres que têm mamas mais densas, tá? Como, por exemplo, as mulheres mais jovens. Mas, afinal de contas, o rastreamento é, de fato, o único método, no caso a mamografia, para detecção precoce e diminuir, com capacidade de diminuir a mortalidade específica por câncer de mama, mas quando começar e quando interromper o rastreamento mamográfico? Então, isso é importante que vocês tenham em mente. Tá? Abaixo dos 39 anos, tá? O rastreamento mamográfico não está recomendado. Então, a gente não tem, para falar a verdade, nenhum país do mundo que fala que a gente deve começar a mamografia abaixo dos 40 anos para as mulheres de baixo risco. Agora, vejam bem, mulher de baixo risco, assintomática, então é aquela paciente que vem para screening normal. Abaixo dos 40 não estaria indicado. Entre os 40 e os 49 anos, isso é controverso. Existem lugares no mundo em que indica a partir dos 40 anos e existem lugares que não. Tá? Então, aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que é a FEBRASGO, e o Colégio Brasileiro de Radiologia indicam mamografia iniciando a partir dos 40 anos de idade. A partir dos 50 até os 69 anos, o screening mamográfico é consenso mundial, deve ser feito. Tá? Entre os 70 e os 74 anos, a gente tem poucos dados, por causa disso, alguns países param de fazer a partir dos 69 anos, e acima dos 74 anos, a gente tem ausência de dados. Por isso, a maioria dos programas populacionais não faz mamografia de rastreamento acima dessa idade. E qual é o intervalo da mamografia de rastreamento? Bom, o intervalo ideal não é conhecido, o ideal deve gerar em torno de 18 meses. A American Cancer Society indica que seja anual, eu vou comentar
uma mudança que teve a questão de 1 ano e meio atrás sobre isso, mas a princípio anual. A Sociedade Brasileira de Mastologia, a FEBRASGO e o Colégio Brasileiro de Radiologia, anual. Mas o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que é ligado ao Ministério da Saúde, à Organização Mundial de Saúde, e a maioria dos programas populacionais de rastreamento no mundo, indica que o rastreamento mamográfico deveria ser de forma ideal, feita a cada 2 anos, bienal. Tá? Nos Estados Unidos, isso mudou a questão de mais ou menos 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, onde a American Cancer Society falou que a mamografia deveria começar anual a partir dos 45 até os 54 anos. Entre os 40 e os 44 anos, que eles indicavam fazer mamografia como guideline nos Estados Unidos, agora passa a ser uma discussão entre a paciente e o seu médico, se vale ou se não vale a pena. Mas se a decisão for fazer, essa mamografia deve ser anual, a partir dos 40. Tá? Mas guideline, a partir dos 45, anual até os 54. A partir dos 55 anos, a mamografia pode passar a ser a cada 2 anos. Por que isso acontece? É porque os tumores são mais agressivos nas mulheres mais jovens. Se eles são mais agressivos nas mulheres mais jovens, faz mais sentido que o screening tenha um intervalo menor entre um exame e outro nessa faixa etária. Tá? Segundo exame de imagem da mama, ultrassonografia. Resumido em um único slide, quais são as indicações do ultrassom de mama? A indicação número 1 é complementar a mamografia, tá? Principalmente para os nódulos subclínicos. Então, eu vi um nódulo na mamografia que não é palpável, eu indico um ultrassom para ver se é um nódulo sólido ou se é um cisto e assim por diante. Uma outra indicação complementar à mamografia são nas densidades assimétricas e nas mamas densas. Tá? A ultrassonografia da mama também pode complementar clínica. Então, eu palpei alguma coisa em uma paciente, mesmo que ela seja jovem, faixa etária dos 30, eu palpei, acho que é um nódulo, eu indico ultrassom para avaliar. Né? E, obviamente, o ultrassom também é um excelente auxiliar na propedêutica invasiva, nas biópsias, nas mulheres com mamas densas, nas gestantes e assim por diante. Mas, por favor, tenham em mente o seguinte: o melhor método de rastreamento para mama é mamografia. O ultrassom não está aprovado em nenhum lugar do mundo como ferramenta de rastreamento para o câncer de mama. Nas mamas densas, né, como a gente já percebeu, né, a mama densa ela é um calcanhar de Aquiles da mamografia. Então eu acabo escondendo um nódulo na densidade mamária. Então, para essas mulheres com mamas densas, a gente acaba associando o ultrassom, porque mais ou menos a cada 1000 mamografias que eu faço em mamas densas e eu associo o ultrassom, eu descubro 3 a 4 cânceres que tinham batido na mamografia. Então, mama densa, a gente costuma geralmente associar o ultrassom. O terceiro método de imagem da mama é a ressonância nuclear magnética. Assim como a mamografia e o ultrassom, ela pode ser diagnóstica ou de rastreamento. Diagnóstica como quando a gente tem algum dado clínico e eu quero investigar com a ressonância para melhor avaliar. Por exemplo, um carcinoma oculto, em dúvidas clínicas ou já de imagem de mamografia de ultrassom, naquelas pacientes que já têm diagnóstico de câncer, mas que eu estou planejando um tratamento cirúrgico ou que vou fazer quimioterapia neoadjuvante, ou naquelas que têm prótese de silicone e eu quero avaliar eventualmente se está encapsulado, se está roto, então a ressonância é imbatível. Tá? Mas para rastreamento, por favor, se atentem a isso. Para rastreamento, detectar câncer na população assintomática, a gente não tem indicação da ressonância nuclear magnética naquelas pacientes de baixo a moderado risco. Quem é a paciente candidata à ressonância para rastreamento?
A candidata à ressonância é aquela mulher de alto risco. São aquelas mulheres que são sabidamente portadoras de mutação BRCA1, BRCA2, ou naquelas em que a gente calcula o risco de desenvolver câncer ao longo da vida e bate mais de 20% a 25%. Então, pacientes que têm parentes de primeiro grau com câncer de mama ou ovário na pré-menopausa, ou pacientes que têm alguma outra síndrome genética que aumenta o risco de câncer de mama, aquelas que têm história prévia de radiação do tórax e assim por diante. Então, rastreamento com ressonância só para as mulheres de alto risco. E para ultrassom, isolado para ninguém. Então, como exemplo, eu trouxe esse caso aqui de uma paciente de 28 anos, ela tinha uma história familiar muito importante de câncer de mama, mãe com câncer de mama na pré-menopausa, irmãos 35 com câncer de mama, uma tia materna com câncer de mama, ultrassom, mamografia, a mama extremamente densa, então aquele céu todo nublado, não dá para ver nada. Mas pelo fato dela ser alto risco, a gente associou uma ressonância nuclear magnética que achou um nódulo bem posterior à mama, tá? Quando a gente fez o uso do gadolínio, né, que é o contraste da ressonância, a gente tem a marcação desse nódulo e uma curva que é conhecida como uma curva grau tipo 3, que é uma curva de washout. Então o contraste entra e sai rápido desse nódulo, portanto isso aqui é suspeito. E a biópsia, um ultrassom second look, viu a lesão bem próxima da musculatura do peitoral e a biópsia confirmou um carcinoma invasivo grau 3 comum nessas mulheres jovens. Segundo objetivo da nossa aula, BIRADS. Por favor, se atentem ao BIRADS. Vai cair na prova, vai cair no dia a dia, vai cair nas provas de residência, é certeza. Tá? O BIRADS é uma nomenclatura padronizada pelo Colégio Americano de Radiologia. Então, significa, né, então é uma sigla de Breast Imaging Reporting and Data System. Tá? O BIRADS surgiu em 93 em resposta à ambiguidade dos laudos mamográficos nos Estados Unidos. Então, estava tendo muita crítica. O que significa isso? A gente dava mamografia para vários radiologistas e cada um descrevia o laudo de uma forma. Cada um enxergava um risco diferente naqueles casos. Tá? Então, com o objetivo de padronizar os termos e a estrutura de laudo, clarificar a comunicação dos resultados e permitir até uma comparação e auditoria no serviço de radiologia nos Estados Unidos, o BIRADS foi criado. Basicamente, tem 3 dados que vocês precisam saber sobre BIRADS para a vida de vocês. Primeiro, o que significa a classificação, que vai de 0 a 6. Depois, o que é o valor preditivo positivo, ou seja, qual é a chance de eu estar diante de câncer nesse caso. E a terceira coisa é a conduta. Então, vamos lá. BIRADS 0. BIRADS 0 significa incompleto, exame incompleto. Se é incompleto, eu ainda não tenho como dizer o valor preditivo positivo do exame. BIRADS 1, eu estou diante de uma mamografia absolutamente normal, achados negativos. BIRADS 2, eu estou diante de um achado, tem achado, por exemplo, uma calcificação isolada, mas eu tenho certeza absoluta que aquele achado é benigno. Portanto, o valor preditivo positivo para o BIRADS 1 e para o BIRADS 2 é 0 chance de câncer. BIRADS 3 significa provavelmente benigno. Como agora surgiu a palavra provavelmente, eu já não tenho mais certeza absoluta de que é benigno. Mas a chance é muito baixa. É menor do que 2% a chance de eu estar diante de uma neoplasia maligna. BIRADS 4, suspeito, que vai de 2, onde termina o 3, até 95% de risco de câncer, que é o risco do BIRADS 5, que significa altamente sugestivo de malignidade. Tá? Então, BIRADS 4, de 2 a 95%. Como existe esse leque enorme de lesões, de 2 até 95% de chance de câncer, nas últimas atualizações do BIRADS, houve uma subdivisão em BIRADS 4A, B e C,
de 2 a 10, de 10 a 50 e de 50 a 95% de chance de câncer naquele laudo. Tá? Não precisa se preocupar com isso, porque mesmo os radiologistas não costumam subdividir o BIRADS 4. BIRADS 6, independente da característica, se é uma lesão grande, pequena, especulada, feia ou não, eu já tenho uma biópsia mostrando que estamos diante de câncer. Portanto, o laudo sai como BIRADS 6, diagnóstico já estabelecido de câncer, e o valor preditivo positivo é de 100%. E qual é a conduta diante de cada uma das classificações? O BIRADS 0, por definição, como é uma avaliação incompleta, eu preciso adicionar algum outro método de imagem. O que é um outro método de imagem? Então, eu estou diante de uma mamografia BIRADS 0. Preciso associar um ultrassom, eventualmente uma ressonância, ou uma magnificação, uma compressão. Quer dizer, eu preciso adicionar algum outro método de imagem para poder fechar qual é a categoria de laudo. BIRADS 1 e BIRADS 2, como eu estou diante de lesões que são 0 chance de câncer ou achado negativo, eu vou seguir com o rastreamento habitual. Se eu sigo o rastreamento INCA, Ministério da Saúde, ou se eu estou na Europa, onde a maioria dos programas populacionais fala que o rastreamento deve ser de 2 em 2 anos, eu vou repetir o exame de 2 em 2 anos. Se eu sigo a Sociedade Brasileira de Mastologia, ou se eu estou nos Estados Unidos e sigo a American Cancer Society, essa mamografia ou esse exame de rastreamento deve ser feito anual. O BIRADS 3, provavelmente benigno, agora eu faço um controle mais curto, em 6 meses, por um período de até 2 anos. Não precisa ser 3 anos, como está escrito aí. Até 2 anos. Os BIRADS 4 e 5, ou seja, lesões suspeitas e altamente sugestivas de malignidade, devem ir para a biópsia, devem ter sua dúvida esclarecida imediatamente, porque o risco de ser câncer é muito maior. E naquelas pacientes que fizeram a mamografia ou a ressonância ou ultrassom, já sabendo o diagnóstico de câncer, elas fizeram por algum motivo, para avaliar melhor o tamanho, ou avaliar se alguma outra lesão na mama contralateral também é tumor, aí elas vão seguir o protocolo de tratamento a que elas já estão submetidas. Investigação complementar, nosso terceiro objetivo da aula. Tá? Se nós estamos diante de uma lesão suspeita, de um achado clínico ou de imagem suspeita, nós temos que arrumar um jeito de investigar aquilo. Ou por agulhamento, ou por avaliação radioguiada, né, que é o ROLL, né, que é Radio-Guided Occult Lesion Localization, ou por biópsia com agulha grossa. Enfim, eu tenho que arrumar um jeito de levar aquele tecido para o microscópio e descobrir se é benigno ou se é câncer. Tá? Basicamente, eu tenho as biópsias percutâneas e as biópsias excisionais. Eu vou lá cirurgicamente e tiro. Quais são as biópsias percutâneas? São feitas por agulha. Quais são essas biópsias? A primeira é a PAF, ou BAF, que é a punção com agulha fina. A segunda é a core biopsy, também conhecida como trocater ou trucut. E a terceira é a mamotomia, que é a biópsia percutânea com agulha grossa, mas aqui ela é vácuo assistida. Tá? E a biópsia excisional, ela é, obviamente, cirúrgica. Eu vou e tiro o nódulo. Eu não preciso dar largada com uma biópsia excisional cirúrgica. Eu não preciso dar um tiro de canhão em todas as lesões, porque eu posso estar exagerando. Tá? Muitas e as maiorias das lesões da mama, elas podem ser investigadas por biópsias com agulha grossa, como a core biopsy e a mamotomia, e eventualmente até com uma punção com agulha fina, que hoje a gente considera que é uma lesão, é um tipo de biópsia mais simples, um estilingue. Como é que a gente escolhe a biópsia? Na verdade, a escolha da biópsia é como um tiro ao alvo. Quanto mais suspeita a lesão
quanto maior ou menor a lesão, eu preciso usar de uma ou de outra biópsia, de tal forma que eu tenha certeza de que eu estou acertando o alvo. Eu não posso correr o risco de falar para a paciente que ela tem uma lesão benigna, quando na verdade ela tem câncer. Então, eu não posso nem exagerar, não preciso necessariamente exagerar com tiro de canhão, cirurgia para todo mundo, mas eu também não posso dar um tiro de estilingue, falar que ela não tem nada, quando na verdade o centro da lesão é câncer. Então, eu tenho que dosar suspeita, tamanho de lesão e aquilo que eu tenho em mãos agora para decidir essa biópsia. A primeira biópsia, então, que é uma com agulha, é a PAF, punção aspirativa com agulha fina. Tá? A PAF é a mais simples das biópsias da mama. E como o próprio nome diz, precisa de uma agulha fina. Tá? O material é só um citoaspirador para fazer a vácuo, a seringa, a agulha, o material de antisepsia e uma lâmina. Qual que é a ideia da PAF? A gente entra no nódulo, faz vácuo no citoaspirador, movimentos de vai e vem. Então, eu tento pegar células desta lesão e uma vez que eu fiz a PAF, eu coloco o material numa lâmina, fixo, depois isso vai ser corado e olha-se no microscópio. Vantagens da PAF. É barato, é rápido de fazer, é de fácil execução, isso pode ser feito em consultório, a gente pode ensinar mesmo pessoas que estão em treinamento, começando o treinamento a fazer, isso não tem muito segredo de ser feito. Tá? Como a agulha é fina, não tem cicatriz depois e tem menores incidências de complicações. Tá? No entanto, a PAF tem muitas desvantagens, e desvantagens que são consideradas relativamente graves, como, por exemplo, as altas taxas de material insatisfatório, até 37%. O que significa material insatisfatório? Eu faço a punção e vem só sangue, hemácia. Na hora que o citopatologista vai olhar no microscópio, ele não vê célula daquilo que a gente estava querendo biopsiar. Outra coisa, e que é muito ruim, a gente tem altas taxas de falso negativo, tá? Principalmente naquelas lesões pequenas e lesões com baixa celularidade. Tá? É muito ruim, ou praticamente não se dá para fazer PAF em lesões que são calcificação. Outra desvantagem é que eu preciso de um citopatologista, um citologista experiente. Muitos patologistas não gostam de analisar PAF, eles preferem histologia, que obviamente é mais fácil de fechar o diagnóstico. E, por fim, uma desvantagem também importante da PAF é que o diagnóstico é citológico e não histológico. Então, mesmo que eu esteja diante de uma lesão suspeita, tem célula maligna nessa PAF, eu não consigo diferenciar as lesões que são invasivas daquelas que são carcinomas in situ. E, portanto, também, como eu não tenho material suficiente, eu não consigo fazer imunistoquímica, que é um passo obrigatório para a gente decidir o tratamento adjuvante dos carcinomas, tanto invasivos como in situ. Então, a PAF, hoje, ela é reservada para alguns casos de cisto, lesões que são tipicamente benignas em pacientes jovens, que a gente quer ter certeza que ela é benigna mesmo. Eventualmente em linfonodo, né, na paciente que já tem câncer diagnosticado na mama, mas eu quero ver se o linfonodo que eu estou na dúvida, se tem ou não célula maligna. Então, a PAF é reservada para alguns casos, mas é uma situação quase de exceção hoje em dia quando a gente fala em diagnóstico mesmo. A segunda biópsia da mama é o trocáter, ou core biopsy. Agora é uma agulha grossa, é uma agulha maior. Essa agulha ela tem duas partes. Uma parte de dentro que tem uma chanfradura e uma parte de fora que tem uma área cortante. Então, como é que funciona a ideia da core?
a gente posiciona a agulha, dá o tiro, entra primeiro uma agulha que tem a chanfradura, depois a parte cortante por fora, e dentro dessa chanfradura que fica um fragmento da lesão que vai ser estudada, tá? Então, pode ser feito pela clínica, ou seja, nódulos palpáveis, ou pode ser guiado por imagem, como por exemplo aqui o ultrassom. A gente faz uma anestesia local na pele, anestesia o trajeto da agulha, um pequeno pique, então pode ser bisturi lâmina 11, um pique na pele, tá? Então a gente vai fazer a biópsia desse nódulo aqui, que inclusive tem carinha de ser benigno. Arma-se a agulha no trocáter, entra por aquele pique que o bisturi fez, a agulha chega lá no nódulo, dispara o mecanismo e ele colhe o material. Uma vez colhido o material, o fragmento do nódulo está aqui, a gente pode fixar em formol, corar e olhar no microscópio. Quais são as vantagens do trocáter ou da core biopsy? Primeiro, muito grande vantagem é que agora, diferentemente da PAF, o diagnóstico é histológico. Tá? A core biopsy é praticamente o padrão ouro para os nódulos, principalmente para os nódulos palpáveis. Como o diagnóstico é histológico, eu consigo fazer imunistoquímica do tecido. Pode ser guiado pela clínica, por mamografia, e é um grande aliado da ultrassonografia. O custo é aceitável, evita cirurgias desnecessárias, porque obviamente nem todos os BIRADS 4 e 5 vão ser câncer. É um procedimento que é feito em ambulatório, feito em consultório, em laboratório, aceitável também para o paciente, então ela tem várias vantagens. Quais são as desvantagens da core biopsy? É lesão pequena, principalmente os nódulos menores que 0,5 centímetros. Por que isso é uma limitação do método? Porque eu posso errar o alvo. Então eu vou falar que é benigno, quando na verdade é maligno. Tá? Lesões muito próximas da parede torácica, ou muito próximas de prótese de silicone, ou próximas da superfície da pele, elas também são uma desvantagem da core biopsy. Tá? Eu preciso entrar com a agulha e dar vários tiros, e cada tiro desses eu tenho que inserir a agulha, tirar a agulha, reinserir a agulha. Então isso é uma desvantagem. Tá? A gente não tem em todos os serviços. E uma outra coisa é o seguinte, a agulha é maior do que a da PAF, claro, porque aqui a gente está falando de agulha grossa. No entanto, ela não é tão grossa assim, então eu tenho uma chance de subdiagnóstico. O que significa subdiagnóstico? Principalmente para aquelas lesões que são atípicas, então hiperplasias ductais ou lobulares atípicas, tá? Então, atipia epitelial plana. Então, algumas lesões, quando eu faço biópsia com a core biopsy, eu tenho uma chance de subestimar a lesão. Então, eu falei que é uma hiperplasia ductal atípica, mas, em média, 20 a 30% das vezes, na verdade, quando eu vou lá analisar melhor, é um carcinoma in situ. Então, é uma lesão pior. Então, a core biopsy tem uma chance maior de subestimar a lesão. O terceiro tipo de biópsia da mama são as biópsias percutâneas com agulha grossa, que são vácuo-assistidas. Elas são conhecidas como mamotomia, porque esse tipo de biópsia foi desenvolvido pela Johnson para um aparelho chamado mamotomo. E aí acabou ganhando o nome de mamotomia. Tá? Então, as agulhas grossas vácuo-assistidas são o terceiro tipo de biópsia da mama. Aqui, ou guiado por ultrassom, ou por mamografia, ou mesmo pela clínica, a gente também entra com uma agulha grossa. Essa agulha grossa também tem uma área aqui dentro, uma chanfradura, faz um vácuo, aspira o tecido, corta e tira o fragmento por aspiração lá de dentro. Tá? Então, da mesma forma que o core biopsy, a gente pode fazer a mamotomia guiada por ultrassom, a agulha fica embaixo da lesão a ser biopsiada. Então, vejam que o calibre da mamotomia é um fragmento grande. Tá? Então, a título de curiosidade para vocês,
essa característica aqui, muito esbranquiçada, bem cilíndrica da lesão, tem muita característica de ser uma lesão de neoplasia maligna, câncer mesmo, né? Porque ele vem bem desse jeito, comparado com a gordura adjacente. Olha o calibre da agulha, então é uma agulha realmente grossa, tá? Então a representação do tecido é muito maior do que com a core biopsy. Tá? A outra forma de se fazer a biópsia vácuo assistida é através de estereotaxia, ou seja, guiada por mamografia. Tá? Então, eu posso fazer a estereotaxia tanto com paciente sentada, que é o caso aqui, eu localizo a região de interesse, no caso eram microcalcificações, coloco a agulha e aspiro o tecido, as microcalcificações, ou posso fazer também em mesa estereotáxica. Então aqui é um exemplo também, microcalcificações agrupadas, pleomórficas, lineares, de distribuição linear. Isso aqui é um BIRADS 4 clássico. Coloca-se a agulha na localização, aspira e tira o tecido e coloca um clipe metálico no local. Então a gente tira os fragmentos e radiografa a peça para ter certeza que as microcalcificações saíram. Tá? Quais são as vantagens da mamotomia ou biópsia percutânea com agulha grossa vácuo assistida? Tá? Primeira vantagem é que o diagnóstico é histológico. Lesões muito pequenas, nódulos menores que 0,5 e microcalcificações, é imbatível a indicação de mamotomia. Então, o padrão ouro para microcalcificações BIRADS 4 e 5 é a indicação de mamotomia. Como o fragmento é grande, o diagnóstico é histológico, aqui a gente consegue fazer imunohistoquímica também, tanto para determinar, na dúvida, se é benigno ou se é maligno, quando diante de um diagnóstico de malignidade, a gente consegue colocar alguns dados do tumor que são importantes no tratamento adjuvante na sequência. Tá? A agulha é inserida uma única vez no local, porque ela aspira o tecido, corta o fragmento e tira o fragmento para fora. Então, a inserção da agulha é única. Tá? Eu consigo deixar um clipe metálico no local. Isso é uma vantagem da mamotomia, apesar de que hoje algumas biópsias com core biópsia também permitem colocar algum clipe metálico no local. Os fragmentos são maiores e mais contíguos, como eu mostrei para vocês. Como eles são maiores, ou seja, o calibre é maior do tiro, eu tenho taxas de subdiagnóstico menor. Então, as taxas de subdiagnóstico são bem menores na mamotomia. A título de curiosidade, para vocês olharem, né, aqui está uma core biopsy clássica, agulha 14 gauge, né? E aqui são as mamotomias que a gente faz de 9 e 8 gauge, olha a diferença de fragmento. Como o fragmento é muito maior, eu tenho maior representação do tecido, então eu tenho menor chance de subestimar a lesão. Qual é a conduta depois da biópsia? Então isso é muito importante, assim, um bom senso depois. Obviamente, se a biópsia deu que é câncer, eu vou fazer o tratamento pertinente. Na maioria das vezes, o tratamento começa por cirurgia. Se eu estou diante de uma biópsia, uma core biópsia, ou mesmo uma mamotomia, a mamotomia tem uma chance menor de subestimar, mas também não é zero essa chance, mas uma core biópsia. E eu tenho uma lesão que é considerada lesão precursora, ou alguma atipia, né, que seria uma lesão de risco para subestimação. O próximo passo é aumentar o calibre. E geralmente isso é cirúrgico. Tá? Se eu estou diante de um achado benigno, concordante, ou seja, eu tenho uma paciente com uma idade de lesão benigna, com uma característica de imagem ou de palpação de lesão benigna e a biópsia veio benigna, eu faço um controle em 6 meses e estou tranquilo. Agora, se eu tiver discordância entre os achados, eu imaginava que era maligno, por exemplo, um BIRADS 5, altamente sugestivo de malignidade, e a biópsia deu que é benigno, geralmente o bom senso fala que a gente deve fazer uma rebiópsia, ou através de uma outra agulha percutânea, aumentando o calibre, se for o caso,
ou através de biópsia excisional. Bom, gente, então chegamos ao final aí, foi o jeito que eu tive de resumir para vocês esses tópicos muito importantes. Eu espero que vocês tenham então em mente aí os nossos objetivos, que então é conhecer os exames de imagem da mama, ter uma ideia de que rastreamento se faz com mamografia, para quem indica, a partir de qual intervalo, tá? É muito importante que vocês saibam interpretar o BIRAD, significado, valor preditivo positivo do exame e a conduta diante de cada categoria e conhecer os principais métodos de investigação complementar, ou seja, as principais biópsias que a gente tem na mama e quais seriam, pelo menos, as principais indicações aí para a gente poder discutir mais à frente. Tá bom? Um abraço.